Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Patricão aqui do canal Biolodúvidas e hoje eu quero bater um papo com vocês bem interessante acerca de desmotivação nos estudos. A gente acabou de chegar aí, né, em mais um fim de semestre. Alguns estão levando bomba nas provas, outros estão comemorando, né, por terem passado já em algumas disciplinas. Mas uma pauta importante é com relação à desmotivação que bate durante muitas vezes, principalmente na hora dos estudos. Diversos estudantes vêm falar comigo com relação a que está procrastinando, está desmotivado, o que fazer para se ter vontade de estudar, está aqui meio que perdido. Então, hoje eu não quero te dar a resposta perfeita para o que você tem que fazer. Mas eu vou compartilhar com você uma coisa que eu faço, que, nossa, é muito eficaz na hora de estudar. Não vou falar de técnica de estudo, mas de um estilo de vida que eu adotei e que, na condição de professor, né, porque eu já sou um professor pesquisador, na condição de professor que também preciso estudar, leio muita coisa, ensinar biologia geral não é fácil. Veja só, tudo é complicado de ser estudado. Na minha opinião, não existe uma coisa mais difícil do que outra, não. Tudo é difícil. Só que existem rojões de estudo que são um pouco maiores. Veja por meu lado. Eu sou um professor de biologia geral. O que é que isso implica? Eu ensino tudo de biologia. Eu não sou biomédico, eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou enfermeiro, eu não sou qualquer outro tipo de acadêmico ou formado em uma área de ciências de saúde. Até porque biologia faz parte também das ciências de saúde, mas não como essas áreas que são mais práticas. E a biologia ela é uma área que envolve tudo isso. Então, desde metabolismo celular, desde citologia, de embriologia, de histologia, essas partes que são mais humanas, na condição de biologia, eu falo também muito de ecologia, de evolução, de botânica, de zoologia, de taxonomia, de classificação de seres vivos. Então, são diversos assuntos que um professor de biologia geral estuda. Existem dias que eu dou 9 aulas em seguida e cada uma dessas aulas são em turmas diferentes de ensino médio no mesmo dia, 9 aulas. E cada uma das aulas que eu entro, em cada uma das turmas que eu entro, são conteúdos diferentes, que são abordagens diferentes, são explicações diferentes. E no final do dia, nossa, velho, minha cabeça está desse tamanho aqui com a quantidade de informação que naquele dia eu acabei falando. Isso me torna uma pessoa mais inteligente? Talvez. Por conta de sempre estar vendo esses assuntos, eu fico sabendo um pouco de tudo. Mas lembre disso, eu também tenho que estudar para saber dar essas aulas. Certa vez eu fui convidado para dar aula em um cursinho do dia para a noite e o assunto era linkage, interação gênica, epistasia, assuntos de genética que, para dar uma aula de 10 minutos, até que eu desenrolo ali fazer algumas coisas sem estudar. Mas uma aula um momento de 2 horas de aula, eu teria que planejar algo a mais, eu teria que revisar alguns assuntos. Então não pense que eu saio dando sim para tudo, não. Também tem que ter uma preparação para uma aula que eu vou dar. E eu acabei negando. Não, cara, não dá certo. E esse rapaz, nossa, fez ferrenhas críticas dizendo que eu não tinha domínio do assunto. Então as coisas não funcionam dessa forma. A gente também tem que estar preparado para dar uma aula, preparado para um seminário, preparado para fazer uma avaliação. Então eu procuro me preparar hoje para as aulas que eu vou lecionar na semana. Então se eu vou dar uma aula daqui a uma semana em um lugar que me convidou, ou até mesmo uma palestra, ou até mesmo gravar esse vídeo aqui. Eu estou gravando esse vídeo aqui, mas o roteiro do que eu estou falando está aqui no documento do Word. Ou seja, é sempre necessário ter uma preparação. E por isso que muitas coisas que eu dou sim, que eu vou, o negócio é massa, porque justamente eu vou preparado para aquilo. Então,
O que eu quero te explicar agora é como fazer com que você saia dessa desmotivação dos estudos quando nada faz sentido, está cansado, é uma perca enorme de interesse, que isso também acontece com todo mundo, inclusive comigo. Dizer para você que eu não fico cansado, dizer para você que eu não fico desmotivado ou que também perco o interesse, isso é hipocrisia. Eu também fico assim. Só que muito menos, muito e muito menos como alguns anos atrás. Então, as 4 coisas que eu faço e uma de crédito que eu vou deixar, eu vou compartilhar aqui agora com vocês. E se esse vídeo está sendo útil para você, deixa teu like. O teu like ele é muito importante. E se você acha que você tem algum outro amigo que precise ouvir o que eu vou falar aqui para você, compartilhe esse vídeo aí ao menos uma vez no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, mas propaga aí esse vídeo aí para ajudar mais pessoas. A primeira coisa que eu faço, pessoal, olha, essa daqui vai ser bem chata mesmo, é procurar ficar menos em redes sociais. Como é que eu vou me focar nos estudos se eu coloco na minha cabeça um monte de informação desnecessária? E quando você entra em uma rede social, seja ela qual for, até mesmo o YouTube aqui, consumir diariamente YouTube vendo outros vídeos de treta, de entretenimento, isso aí vai deixando você com a mentalidade um pouco mais distante dos estudos. Então, eu procuro ter a minha hora de utilizar rede social. Eu sou muito ativo no Instagram. No Instagram eu posto coisa pra caramba. Nossa página está crescendo muito no Instagram, inclusive me segue lá, @biolodúvidas. Mas as postagens que eu faço no Instagram são postagens que existe um momento na minha semana específico ao qual eu produzo as postagens que eu vou fazer na semana, e quando eu tenho tempo ali na hora do almoço, no banheiro, que eu pego o celular, quando eu estou numa lanchonete, quando eu estou no carro, que alguém está levando o carro, eu acabo ali entrando na rede social e fazendo aquela postagem. É impossível dar atenção a todo mundo, inclusive aqui nos comentários, nas redes sociais. É impossível. Eu tento ajudar o máximo de pessoas que eu posso, mas é impossível dar atenção a todo mundo. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão ficar chateadas pelo fato de eu não ter respondido, pelo fato de eu não ter visualizado. Mas é assim mesmo. E isso ainda, nossa rede social aqui, Facebook, Instagram, YouTube, ainda é pequena com relação a outros professores que têm muito mais alunos e seguidores. Então eu procuro ficar nas redes sociais em momentos específicos, antes de dormir, ali na cama. Eu estou dizendo isso porque muitos estudantes acabam exagerando no uso de redes sociais. Nossa, eu vou estudar aqui, aí eu pego o celular fica ligado, as notificações do WhatsApp não param de chegar, daqueles grupos que você nem sequer bloqueou a questão do bate-papo do WhatsApp. Então, são algumas coisas que realmente você pode retirar da sua vida ou fazer com que tenha o momento ideal para aquilo. Então, eu, Patrick, passo a utilizar a rede social em momentos específicos. Como eu falei, na hora do almoço, de manhãzinha, mas eu nunca deixo de estar em contato social com as pessoas, físico mesmo, para estar mexendo no celular. E na hora dos estudos, é a mesma coisa. Olha só, gravação minha é aqui, é ao vivo. Meu pai tá me chamando aqui embaixo. Para você perceber o quanto até para gravar esses vídeos tem que ter tempo, tem que ter planejamento. Então eu vou gritar aqui para ele para dizer que eu vou já abrir a porta. Eu tô gravando um vídeo, espera aí um pouquinho. Tá vendo? Ele falou ok lá de baixo. Então, gente, a nossa vida é assim. A gente tem que ter tempo para tudo. Inclusive tempo para gravar vídeo, tempo para dar atenção ao meu pai. Meu pai acabou de chegar aqui. Você está dando atenção à sua família? E aí, como é que tá as coisas? Eu combino com meu pai todos os domingos dele vir aqui no meu apartamento me visitar. Já faz parte da minha rotina. Ver meu pai faz parte da minha rotina. Não abro mão disso por nada. Até mesmo para dar uma aula em outro lugar. Cara, na moral, só se realmente eu negociar com meu pai, papai, vem aqui em outra hora. Mas eu não deixo de colocar o meu pai como prioridade, nem meu pai, nem minha família. Então, quando você
utiliza muitas redes sociais, você acaba desvinculando um pouco a questão da importância de estudar e acaba aí mais e mais tempo ficando em redes sociais e menos tempo estudando. Dessa forma, o ideal é você criar uma rotina. Eu, Patrick, tenho a minha rotina. Outra coisa, essa foi, ó, primeira coisa é procurar ficar menos em redes sociais. Segunda coisa, criar uma rotina e dentro dessa rotina você fazer o seu planejamento. Hoje é domingo, hoje pela manhã eu já fiz todo o planejamento que eu vou fazer, do que eu vou fazer na semana, o horário de cada coisa. Ah, Patrick, então eu tenho que ter uma agenda? Tem! Você precisa ter a sua agenda do que você vai fazer na segunda, do que você vai estudar na segunda-feira, qual vai ser a hora que você vai utilizar a rede social, qual vai ser a hora que você vai namorar, qual vai ser a hora que você vai para a academia. Então, eu faço todo o meu planejamento semanal. Então, eu sou uma pessoa, que posto lá no meu Instagram mensagens para quem estuda de madrugada, porque tem muita gente que só tem tempo de estudar de madrugada. No meu caso, no meu dia, por mais que seja muito atarefado, tem um momento de estudar, que eu já me planejei certo e, gente, olha, há anos eu não estudo mais de madrugada. Para mim, uma noite de sono, ela é sagradicíssima. Então, 10h30 da noite, 11 horas, eu já estou na minha caminha descansando. E o horário do dia que eu tive, talvez você não tenha, infelizmente. Mas no dia, aquela de 2 às 3 que eu estava vago, ali eu estudei. De 4 às 5 que eu estava vago, ali eu estudei. Então, eu calculo o horário de estudar na minha semana. Isso porque eu faço um planejamento. Faço uma tabelazinha no Excel, ou você pode fazer em algum aplicativo, e eu coloco segunda-feira, de 8 às 9, vou fazer isso, 9 às 10, fazer isso, 10 às 11, fazer isso. E assim eu faço. Exemplo, eu faço mestrado. A semana inteira não cabe colocar nada do mestrado na minha semana, porque eu viajo na quinta, a aula é na sexta. Então, o tempo que eu tenho para fazer as atividades do mestrado é no sábado. Então, no sábado, eu, Patrick, abri mão de dar aulas, abri mão de pegar qualquer outro tipo de coisa, de gravar vídeo, de mexer em WhatsApp, mexer em Instagram, e eu me dedico inteiramente ao mestrado. E, nossa, velho, eu já consegui produzir tanta coisa. Nossa, olha, eu tô muito feliz porque eu vou apresentar um trabalho no final desse mês e o trabalho já está terminado. O meu projeto de dissertação, que eu também vou qualificar ele agora no final desse mês, também está terminado. Isso porque eu segui rigorosamente os horários que eram para poder fazer aquela atividade. Então, todos os sábados eu estudava, eu escrevia no horário do sábado que eu me prontifiquei por fazer aquilo, que no caso era de 8 da manhã às 4 da tarde. Então, crie a sua rotina. Aprenda a criar a sua rotina. Uma outra coisa que também está dentro da minha rotina é você ter o seu momento de descanso. Sim, eu, Patrick, tenho o meu momento de descanso. E você tem que estabelecer o dia, a hora e o momento de descanso. Patrick, mas eu não tenho tempo de nada. Tem. Tempo é questão de preferência. Se você organizar bem, você vai perceber que tem sim um momento ao qual você pode descansar se você obedeceu as outras coisas que você ia fazer dentro do seu cronograma. Por exemplo, eu vou à academia todos os dias, ou pelo menos, desculpe, todos os dias não. Eu vou para a academia segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta, eu estou na academia de 8 às 9 horas da noite. Vai eu junto com outro professor e já faz parte do meu cotidiano. E eu nunca imaginei que eu iria para uma academia, iria ter tempo de ir para uma academia. Há 2 anos atrás, se alguém viesse dizer para mim isso, eu ia dizer, academia, não tenho tempo para isso não. Tem! E depois que eu coloquei a academia, que só são 3 dias da semana, nossa, o meu rendimento nos estudos aumentou pra caramba! Tu não faz ideia o quanto aumentou, velho, porque cuidar da saúde mental é muito importante. Patrick, mas saúde mental, tu não tá praticando atividade física? Sim, isso contribui muito para a saúde mental. Quando eu vou correr lá naquela esteira que eu me desligo, coloco o fone de ouvido, coloco meu rock
e vou lá correr. Cara, é muito bom fazer isso. Você tem que ter o seu momento de descanso. E outra coisa, existe na semana outros momentos de descanso que eu faço, ao qual eu assisto meus animes, assisto meus seriados, gosto de beber a minha cachaçinha. Ah, tá dando apologia à bebida? Não, faz parte também do meu descanso. Não sou tanto de andar em festa, mas eu gosto aqui de tomar a minha cervejinha, tomar a minha cachaçinha, assistindo um bom anime, assistindo um bom seriado, conversar com as pessoas também pelas redes sociais é muito legal, mas tem que ter o tempo para isso. E isso é bom porque isso me ajuda a recarregar as minhas energias. E também medito, já falei isso várias vezes, eu medito, dia sim, dia não, ali quando eu sento, eu me dou ali meus 15 minutos para respirar, coloco um mantra aí do YouTube, qualquer mantra, qualquer música que faça com que eu fique inspirado. Nunca pensei que um cientista, um biólogo fosse dizer que faria isso. Faz, cara, faz. Por isso que eu venho tendo aí tanto sucesso nas minhas coisas, tá sendo tão efetivo nos dias de hoje fazer as minhas atividades. Eu nunca dei aulas tão boas que nem eu venho dando nos dias de hoje, principalmente por conta dessa organização. Olha, vá por mim. Se você conseguir fazer essas 4 técnicas que eu falei para vocês, você vai perceber que essa sua desmotivação ela vai se tornar em motivação, porque não tem nada melhor quando você começa a ver os resultados de uma coisa. Então, quando você começar a aplicar essas técnicas, você vai perceber que essa desmotivação ela vai desaparecer. E você vai ficar muito motivado. Nossa, velho, tá tão bom, tá tão produtivo que eu já tenho tempo para tudo. Eu tenho tempo de ver as pessoas, de falar com todo mundo. Então, essa era a mensagem que eu queria transmitir para vocês hoje. Se eu te ajudei de alguma forma, mais uma vez, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo aí com alguma pessoa que você conheça. E vamos aí propagar a ciência, a ciência, propagar a biologia e propagar a educação. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!